que é o Evangelho, afinal de contas? Eu ouço muito o pessoal falar que está estudando escatologia, finais dos tempos, as profecias de Daniel, de Ezequiel, etc. e tal, mas não consegue nem entender e responder o que é o Evangelho, afinal de contas. Não adianta você falar assim, é uma boa nova, são as boas novas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Será? Vamos falar sobre isso aqui, eu quero aprofundar um pouquinho mais. Me foi feita essa pergunta, esse aqui é o quadro Minhas Respostas, eu sou o Everton Lopes e esse daqui é o canal Jogados para Fora, onde a gente ajuda você que é cristão a ter uma vida relevante, a construir uma vida relevante além das quatro paredes. Legal? Vamos lá então, o que é o Evangelho? Se você tiver, só esquecendo, para não esquecer, se você tiver alguma pergunta, envia para mim. Eu vou gravando aqui conforme eu vou conseguindo, e se você quiser que eu coloque o seu nome, é só você marcar lá, cita meu nome e eu mando essa pergunta especificamente para você e publico também. Legal? Vamos lá, Evangelho. Evangelho, se nós pegarmos no original, na palavra e tal, não vou entrar nesses detalhes aí porque a ideia não é essa, é a boa nova, ok? São as boas novas. Evangelho são as boas novas. Se você pegar em termos de textos bíblicos, nós vamos pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Então, as profecias, os profetas, os livros históricos, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago e tal, não são o Evangelho, podem apontar para o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque eu encontro bastante gente falando assim, porque eu sou um pregador do Evangelho, mas não prega uma vez sobre a vida de Jesus. Como é que é o pregador do Evangelho? Não aponta o texto, aponta para prosperidade, para revelação, para não sei o que, para um monte de coisa, mas não aponta para a pessoa de Jesus. O Evangelho, na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tudo aquilo que aponta para Cristo tem relação com o Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Quando Paulo fala ali sobre usos e costumes, por exemplo, das igrejas locais, né, em Corinto, por exemplo, ele não está falando sobre o Evangelho ali. Ok? Então deixa isso bem claro, para que bastante cabeça de pudim, como se diz, pare de falar que eu estou pregando o Evangelho, mas se você não está pregando o Evangelho. Okay? Não há problema em pregar sobre profecias, ok? Profecias bíblicas e tal, mas a questão é chamar isso de Evangelho e não é Evangelho. Ok? Evangelho não é um texto, Evangelho não é uma palavra, Evangelho não é um livro. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Evangelho é uma pessoa, não é uma frase. É uma pessoa, é como a verdade. Ainda tem gente pensando que a Bíblia é a verdade, simplesmente. Então ela segue a Bíblia como se fosse, né, trazendo para aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, a minha regra de fé e prática. A Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia, na verdade, tem um contexto com princípios, com valores, onde nós entendemos um pouco melhor como Deus pensa e como Deus quer, como Deus deseja, como Deus faz. A verdade não pode ser um texto, porque o próprio Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse você conhece, só que você esquece do 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E depois vem o texto onde Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Dentro da ideia cristã, a verdade é uma pessoa e não um texto que uma pessoa falou, não uma frase que essa pessoa falou. Então uma pessoa é o próprio Cristo. E se a boa nova é o Cristo, Deus falando, olha, eu vou enviar a boa nova, vou enviar o Cristo, vou enviar Jesus como Cristo para que haja redenção, para que haja salvação, para que haja graça. Ele é a notícia de redenção, de misericórdia, de graça, de salvação. O próprio Cristo é isso. E na nossa vida, o que é o Evangelho na prática da nossa vida? É a vida desse Cristo em nós. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a sua mente, é ter a mente de Cristo, é pensar como Ele, é idealizar como Ele, é projetar como Ele e não fazer desse Cristo um realizador de sonhos. Olha, eu tenho esse sonho, então realiza. Às vezes eu vejo as pessoas falando, orando, buscando, pregando tanta besteira como se Deus não tivesse nada mais importante para fazer do que realizar o seu sonho em te dar um sapato novo. E até algumas heresias que o pessoal fala, nossa, Deus pensa até nos detalhes, né? Ele colocou até a azeitona na pizza que eu queria. Meu Deus do céu, Deus não tem nada para fazer enquanto tem gente morrendo de fome. Deus está planejando a azeitona da minha pizza.
Evangelho é Ele, é essa notícia, e Evangelho em mim, é eu ter uma nova mente, é pensar diferente, é não pensar como esse mundo pensa. O mundo corre para cima e para baixo buscando riquezas, ouro, buscando fama, poder, é isso que o mundo busca. E ter a mente de Cristo é ter uma mente opositora a esse mundo, é ter uma mente que na verdade não se conforma com esse mundo. Aí eu entendo as palavras de Paulo em Romanos 12, não vos conformeis e transformai-vos. Não é Deus que vai operar sozinho a transformação, mas eu. Transformai-vos, você se transforma, você decide fazer isso. Cristo em nós é ter uma nova mente, é ter uma nova vida. Quando nós pegamos o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, naquele texto da ceia e tal, quando ele fala, fazer isso em memória de mim, essa palavra memória de mim é fantástica. Vem do grego anamnesis, anamnesis, que significa reproduzir uma ação passada, de tal forma que não se perca a sua potência e vitalidade, mas sejam colocadas em prática. Não é lembrar de Jesus. Tem gente que fica tentando concentrar e lembrando do filme Paixão de Cristo, Jesus sofrendo e tal. Não é essa a ideia, mas é transportar a vida de Cristo para a minha vida agora, para a minha história agora, de tal forma que não se perca todo o poder, toda a potência e toda a vida, toda a vitalidade. Isso é fantástico. Isso é o Evangelho em mim e a partir de mim. Evangelho em mim e a partir de mim é a vida de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35. Você conhece muito bem. Porque eu tive fome e me desse de comer, eu tive sede e me desse de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês me visitaram, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Isso é Evangelho na vida, no dia a dia. Evangelho na vida, no dia a dia, não é ir para um culto, não é levantar as mãos, não é cantar, não é tocar, não é cumprir regra e certinho cumprir as leis da igreja, do dogma, não é ter carteirinha de batizado, não é carteirinha da denominação. Evangelho não é ir uma vez por semana e bater ali na missa, no culto, toda vez o carimbo, não é isso. Evangelho não é ter título de pastor, de diácono, de presbítero, ou sei lá o que, de vice-deus. Evangelho não é isso. Evangelho é eu estive fome e me desse de comer, é se envolver com a sociedade, é ser relevante, é amar com prática. Não existe um amor falado, só existe um amor prático. Quando Cristo quis nos amar, Ele não falou eu te amo, Ele falou eu vou morrer por você. É isso que Ele fez. Isso é o Evangelho prático. É um Evangelho que não fica dentro das quatro paredes, é ter o próprio Cristo em nós, e não Ele batendo na porta, querendo entrar, como Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, daí eu vou entrar e ceiar. Olha a comparação, em Paulo falando aos Coríntios, depois João em Apocalipse, em Coríntios ali há a ceia de Jesus, Jesus ceiando, chamando, em Apocalipse a gente vê Ele querendo entrar para ceiar. Falta o Cristo muitas vezes. Tem tudo, só não tem o Cristo, só não tem o Evangelho. Ele é a boa notícia. A boa notícia é que mesmo eu e você sendo maus, a gente consegue ser transformado para agir de uma forma boa, da forma solidária, compassiva. Uma pessoa que ama. É possível a gente viver assim. É possível a gente viver assim. Hoje eu vejo quantos refugiados entrando no país e nenhuma igreja está nem aí com isso. Quase nenhuma, 99%. Não está nem aí com isso. Povoados no sertão não alcançados, pessoas morrendo de sede e de fome, ninguém aí. Campos de refugiados, lugares longínquos, e as igrejas hoje, igrejas, instituições, elas só vivem voltadas para o seu umbigo, porque elas não entenderam o que é Evangelho. O dia que entenderem o que é Evangelho, o dia que entenderem. Uma vez eu preguei numa denominação, e eu comecei a mensagem pedindo desculpa. Eu disse assim, olha, desculpa pessoal, porque todas as vezes que eu venho aqui, todo ano eu venho aqui e prego para vocês, e desculpa pelas mensagens que eu falo. Todo mundo ficou assustado, que eu fico incentivando vocês a serem relevantes, a ir para missões, a fazer, a ajudar, a abrir, a amar um ou outro, tal. Desculpa por fazer isso aí. Eu estava errado em fazer. Sabe por que eu estava errado? Porque eu entendi agora que se a igreja que tem a presença do Senhor, do Espírito Santo, e a igreja que tem o próprio Cristo como seu Senhor, como seu amigo,
ela vive isso automaticamente. Então me desculpe, porque o dia que vocês estiverem, vocês vão viver isso, eu não vou precisar falar nada. Essa é a minha compreensão sobre o Evangelho. Um abraço.